A televisão, ainda assim lhe chamamos, por ter sido a primeira, guarda nos seus arquivos muitos programas que marcaram a vida de todos nós ao longo de várias gerações. Programas de informação e entretenimento que mostraram bem o valor dos profissionais deste fascinante ofício de fazer televisão. Está quase na hora. Bastidores de teatro. Aqui tenho passado horas tristes, horas alegres. As tristes que foi embora. Recordemos as alegres. Hoje, nestes grandes sucessos, não poderíamos esquecer as melodias que nos ficaram no ouvido. Curiosamente, nos anos 60, nós recapitulávamos aqui na RTP os grandes sucessos das canções dos anos 20, 30, 40, das grandes revistas que eram feitas em Portugal, sobretudo das revistas. E talvez, passados uns anos, se tenha feito a memória das canções dos anos 60. E provavelmente, dentro de uns tempos, poderá fazer a memória das canções do princípio do século XXI. Mas para já, vamos situar nos anos 60. Porquê? Para falarmos com um colega meu de trabalho, eu vou mais longe, um amigo do peito, um grande profissional da comunicação a todos os níveis, seja na televisão, seja na rádio, seja no teatro, e que tem uma memória quase tão boa como a minha. Eu penso que melhor ainda do que a minha, porque era um espectador, eu diria, quase viciado nesta coisa da televisão. Mas é preciso ver muito para se gostar muito e para depois pôr em prática aquilo de que se gosta. É o Nunes Forte, que hoje vem aqui, não na qualidade de alguém que está a fazer uma coisa, não na qualidade de realizador ou de autor, mas na qualidade de, eu diria, ginasta da memória. Ele vai aqui fazer um exercício de memória connosco, a propósito do programa onde não entrou. Muito embora, nesta data, o jovem, aí lembro-me eu, o jovem Nunes Forte, estivesse a fazer uma perninha no primeiro grande musical que se fez em televisão. Exatamente, o Romance da Serra. Exatamente. Portanto, estávamos no mesmo período. Mas nessa altura estava o Nunes Forte. Quando não estava no Romance da Serra, estava em casa a ver as melodias de sempre. O que é que te lembram as melodias? Bom, isto é muito curioso, Júlio, que quando fizeste o desafio de vir aqui, diga assim, sei lá, se tem alguma coisa que possa contar das melodias de sempre. Mas sacudimos lá o pó da nossa memória e, de repente, vêm muitas coisas ao de cima. As melodias de sempre foram consideradas por Luís Andrade, num inquérito em que ele participou pouco antes de falecer, como os 50 melhores programas de sempre da RTP, o que é interessantíssimo. E, de facto, as melodias tiveram mais influência na vida artística do país que o que se possa imaginar. Era um programa de grande impacto. Sei de pessoas que compraram televisores por causa das melodias de sempre. Eu não tinha televisor em casa e na primeira fase eu morava na Penha de França junto a Sapadores, ia a pé de Sapadores à Praça de Londres, onde existia uma loja da RTP que tinha na montra televisores. Lembras-te disso? Lembro perfeitamente dessa loja. Pronto, e aliás, era a loja RTP. A loja RTP. E eu ia lá ver os programas e depois voltava a pé, que me gostava muito mais, porque era sempre a subir, realmente, para ir para Sapadores outra vez. Ora bem, eu tenho feito aquela introdução. É preciso gostar muito. E começa primeiro por se ver. E depois é que vamos exercitar. E é muito curioso porque, para não me esquecer, eu queria dizer uma coisa que me lembrei que é justa. Em primeiro lugar, as melodias de sempre devem-se ao Mel Pereira. E o Mel Pereira esteve a última vez na televisão a teu convite no programa Antenas no Ar, que curiosamente evocava várias memórias da televisão. As primeiras eram dedicadas às melodias de sempre. Exato, exato. Foi uma gravação atribulada, porque normalmente tu gravas como em live on tape, só que tinha danças, houve recordo perfeitamente que um projetor rebentou, problemas de som, etc. Eu cheguei a casa de manhã e estive com o Mel Pereira toda a noite. Ele foi despachado por ti numa entrevista, porque era o primeiro convidado, perto da hora do jantar. Mas sentou-se numa salinha anexa ao estúdio a conversar comigo. Eu conhecia-o bem e estivemos, e ele dizia-me, eu sinto-me tão bem aqui num desforte, não faz ideia. E hoje logo vi recordar as melodias de sempre. Faleceu menos de uma semana depois. E voltaste a evocá-lo depois, mais tarde, ainda nessa série de programas. E o Mel Pereira começou a dizer, sabes, eu tenho muita pena num desforte de não deixar como património
as dezenas de melodias de sempre que nós fizemos. Há meia dúzia de programas, mas nessa altura, como agora, os orçamentos eram complicados. E se eu gastava em cenários, se gostava em figurinos, que eram do Anaori, etc., os músicos, os artistas, que são sempre os melhores artistas à televisão, eu não tinha verbas para mandar fazer telerecordings, porque era gravar em filme, isso tudo. Pois, tudo isto é anterior ao videotape. Exatamente. E, portanto, fazendo esta memória, e lembrando o Melo Pereira, há que lembrar também outras pessoas que foram extremamente importantes nas melodias de sempre. E à cabeça vem naturalmente o Jorge Alves, que era um pioneiro da rádio, tinha começado no Rádio Clube e depois passou para a emissora oficial, e que fazia uma pesquisa exaustiva. Ele não só apresentava alguns desses episódios como um locutor normal, como depois recriou situações como o porteiro da caixa do teatro, o contra-regra, enfim, uma situação também que depois não foi ele a fazer, numa altura que não pôde, foi Hortense Luz que fez a senhora empregada, seguindo a mesma linha, a empregada do guarda-roupa. Muito engraçado. Bom, mas isto são coisas que... lembramos das mesmas coisas. Claro, naturalmente que temos as mesmas idades e a mesma idade e, portanto, também as mesmas vivências de televisão. Mas eu acho que será interessante, nestas memórias, talvez, recordar que esses tempos, hoje irrecuperáveis, e como sabes, eu até sou muito voltado para a frente, gosto de novas tecnologias, novas formas de fazer televisão, mas há místicas que ficaram dessa época. Por exemplo, os ensaios, quem fazia a pesquisa era o Alves Coelho e a sua mulher, Graciete Vasconcelos, é que faziam as pesquisas das músicas. Eu já não falei encontrei-me com ela algumas vezes, mas falar, entrevistar foi mesmo a Graciete, já enquanto viúva, e estive em casa, ela dizia, olha, era aqui que nós ensaiávamos as melodias. Portanto, era em casa do maestro. Hoje vão para os estúdios, vão para aqui, vão para lá, mas não nessa altura, aquilo com o chazinho e tal, ensaiavam lá em casa, ao piano. Os cantores iam lá à casa, e a casa todos lá iam à casa. E depois, a própria RTP, que não tinha também muitos meios, o Estúdio 5 era o pau para toda a obra, como tu sabes, era a grande sala para tudo. Com chegava 250 metros quadrados, que era uma E às coisa. vezes faziam-se vários programas ao mesmo tempo. Ao domingo, quando nós colaborávamos em vários programas, já estavam montados cenários em cada canto do estúdio, como tu sabes. Porque a emissão era toda em direto. É toda em direto, mas durante a semana, quando o programa era transmitido, a RTP abria, salvo erro, às 19h30, e portanto o dia era para ensaios. Então havia um ensaio com os atores, que todos eles tinham figurinos do Anaori, e havia um cenário para cada um dos temas, iam ensaiar pela primeira vez no estúdio. E então sim, com a orquestra, já tudo a sério, e muitas vezes com a roupa presa com alfinetes, e eles iam ensaiar, e muitas vezes sem tempo para decorar, porque o programa tinha séries, foi por séries, eram semanários. Não existia. Não existia, e então às vezes escreviam na mão uma cábulazinha para não se esquecerem da letra. Hoje há aí um ou outro programa que, se nós estivermos com atenção... Há uma cantiga da Maria José Valério em que ela está com uma carta na mão, ou um papel qualquer, e é óbvio que está lá a letra. Mas na mão era mais típico. Pois. Exatamente. E então era essa a situação. Ora bem, depois os programas decorriam com muito sucesso, e eu vou-te dizer uma coisa que vai deixar de boca aberta. Eu vi as melodias de sempre a cores. Eu não disse? Vejam a boca do Júlio, como de alguns espectadores. Porque uma coisa que se tornou popular uns anos depois, o meu vizinho do segundo andar direito, na Rua da Penha de França, trouxe do estrangeiro uma película transparente que tinha azul, encarnado e verde. E posto à frente, estava a ilusão de que se via as melodias a cores. Eu era um televizinho, que era uma figura muito popular na altura, que eram os vizinhos que iam a casa... Era o tempo da mica. Era uma mica que se pendurava à frente do Exatamente. ecrã. Que mais tarde se vendeu em Portugal, mas nessa altura ele tinha trazido do estrangeiro. Então eu dizia aos meus amigos que via os programas a cores. Portanto, era um televizinho, que era uma figura típica, que nessa altura até deu uma série para televisão, das pessoas que não tinham televisores e iam à casa dos vizinhos. Eu sei, porque no meu prédio, da Avenida João Crisóstomo, eu era o único, no primeiro esquerdo, que tinha televisor. O que significava que, a partir das 9 horas da noite, tinha rapidamente que se levantar a mesa da casa de jantar para que os vizinhos descessem e subissem e entrassem todos para cá. Pode-se entrar, vamos ver a televisão. Então ficava tudo a ver a televisão em casa do vizinho. Ou na leitaria da esquina. Se me permites, aliás, muitas vezes, em relação aos próprios programas, eu tinha a curiosidade de ver onde é que eles se faziam. E há dois que me ficaram na memória. Infelizmente não estão gravados. Eram dois grandes programas. Um foi feito no Belém Clube,
que é na Calçada da Ajuda. Era um teatrinho com E ainda é, com uma há mais de 100 ternura anos que está lá, que se chama Belém Clube, antes era o Teatro Luís Vaz de Camões. Exatamente. E pois. que era, digamos, uma recriação em ponto pequeno do Dona Maria. Era uma miniatura. Pois. E então, uma das melodias sempre foi lá feita, pelo menos uma que eu me recordo, porque essa teve muito impacto, não usaram só o interior do teatro. Fizeram uma chegada de carruagem dos espectadores. Mas isso não está gravado. Não está gravado, mas por isso mesmo aqui estamos a fazer um exercício de memória. Imagina, portanto, a Calçada da Ajuda. Eu depois também um quis teatrinho. imaginar, Júlio. Eu vi na televisão em direto e depois fui ver o sítio. Foi quando eu conheci o teatro, porque era miúdo ainda, era bastante jovem e morava na Penha de França, como já disse, e fui de elétrico a Belém para ver onde é que eles tinham feito o programa. E, portanto, nessa altura... O que é que tu poderias ter sido se não produtor, realizador de televisão e de rádio? Ias ver tudo. Mas é engraçado que é há uma um outro paixão, programa que paixão. também não está gravado e que acho que é curioso falar. Trata-se de um programa que foi gravado no Palácio das Laranjeiras, que é o Palácio do Conde Farrobo, anexo ao Jardim Zoológico. Exato. Ora bem, isto é muito curioso porque é talvez uma nota engraçada. Eles fizeram lá, e a RTP já nessa altura tinha as tais preocupações, não se falava disso, de serviço público. Porque quer as notas do Jorge Alves na apresentação, quer outras notas que eram introduzidas, tinham sempre um sentido cultural. Ora bem, ao fazerem, nesse palácio, tiveram em atenção que esse palácio foi um centro cultural. Era, porque o Conde Farrobo eram mecenas. Que faliu, mas antes disso era um verdadeiro mecenas. Exatamente. Tinha um teatro próprio. Ora bem, não foi no teatro porque o teatro já tinha ardido. Pois, o que agora foi reconstruído. Foi agora reconstruído. Exatamente. Eu sei que fui eu que fiz a inauguração que é engraçado. do teatro. Mas na altura das melodias não existia o teatro. Não. E eles fizeram então... Ardeu porque foi a esposa dele que mandou pôr fogo, por uma questão de ciúmes. Isto é uma coisa muito engraçada. Em relação a umas atrizes com as quais ele teria algumas intimidades. Então deixa-me colocar uma coisa que vai na sequência disso, embora antes de completar a história, que é o seguinte... eram tantas as festas e tanto o apoio que ele dava aos artistas ali naquele palácio... Ele divertia-se bastante. Que a palavra forrobodó vem daí. Exatamente. Conde Farrobo, exatamente. O Farrobodó resulta... Isto foi o grande Farrobodó, porque havia grandes Farrobodós naquele palácio. Exatamente. As coisas ardiam. Ardiam. Isto é engraçado porque as melodias de sempre, que é no fundo o tema da nossa conversa, permitiam este envolvimento de histórias que se contavam. E aliás o programa foi também muito interessante porque lá está, recriaram a época do Conde Farrobo, com a chegada também de personalidades vestidas à época, e depois, como não tinham o teatro, usaram certas salas e os degraus, que são muito interessantes, e também uma zona do jardim que é maravilhoso, como sabes, com umas fontes, etc. Portanto, mas as melodias foram tão importantes no país que durante mais de 20 anos o António Fortuna, que era, portanto, produtor, etc., grande empresário, fez ainda com o Alves Coelho, depois mais tarde com a Graciete Vasconcelos, e com apresentações da Maria Leonor, do Jorge Alves e da Isabel Volmar, durante turnês onde ia várias vezes apresentar as melodias, que também passaram para disco. Várias etiquetas gravaram com grande sucesso as melodias de sempre. Repara como um programa de televisão, de repente, tem todo este envolvimento. Mas não fica por aí. Em 1960. Exatamente. É importante ver isso. E depois, nos meses 60, vai aos anos 80. Durou 9 anos a Sim, série. mas estes espetáculos duram quase 20 anos. E ainda duraram depois da morte da Maria Leonor, portanto com a Isabel Volmar a apresentar, onde não tinham cenário, mas tinham os figurinos na mesma, porque os figurinos não eram só do guarda-roupa Ana Hora e dos que existiam, mas, por exemplo, quando acho que era a Margarida Amaral vinha cantar... Exatamente. As camélias, vestia-se de camélia, tinham que fazer uma camélia, não é? Portanto, havia todos estes pormenores. E depois há artistas, todos vieram, os grandes artistas da época, mas o Artur Garcia, ficar em grande evidência, tinha aquele ar teatral... Porque e, portanto, era talvez dos cantores da época o que era mais teatreiro. Exatamente. E, portanto, vinha sempre fazer duetos com... Mas também o Zé Viana, a Margarida Amaral, a Maria Fernanda Soares... Todos, desde a Luz Rezende... A Maria Luz Rezende, a Madalena Iglesias... Que cantava quase sempre em espanhol. Fez um relicário fabuloso. Exatamente. A Simone...
A Maria José Valério, a cantar as Carvoeiras, a Hermínia Silva, no Fado Falado, mal falado, que era uma charge ao Fado Falado que o João Vilaré dizia muitas vezes. Mas para te completar todo este impacto, é curioso que já com a televisão a cores, agora sem a mica, mas já mesmo a cores, é baseada nessa ideia que o Raul Solnado, portanto, o Fialho Gouveia e o Carlos Cruz... O resto são cantigas. O resto são cantigas. Exato. E o resto são cantigas porquê? Porque havia uma diferença fundamental entre as melodias de sempre, que, como tu disseste há bocado, eram de revistas, de operetas, mas também de êxitos do cinema. Aqui eles iam buscar mais de revista, e não só, também outros êxitos que eram gravados em disco, mas que contavam a história de compositores. O maestro Bel Marques foi o primeiro a ser entrevistado. Pois. Além disso, havia sempre uma rábula para o Raul Solnado. Por isso, além da entrevista, da grande entrevista de homenagem, a rábula e depois o resto eram cantigas. Portanto, daí... E repara que, de facto, foi também marcou muitíssimo. Cheio de emoções. Cheio de emoções, porque ainda os artistas conhecidos da época foram lá cantar, nem que fossem pequeninos excertos. Sim. E repara, quando tu me fazes... O Dia da Espiga. O Dia da Espiga, exatamente. Ou a Lina de Moel. Exato. A Lina de Moel, que... Ao ir lá foi um sucesso. Foi um sucesso muito grande e a senhora foi nos últimos dias da sua vida. Exatamente. Mas teve realmente o balanço total da sua vida, naquele momento, a cantar também com um coro enorme. Eu tenho isso marcado na minha memória. Eu. E sobretudo pelo seguinte, que a Lina de Moel morreu na miséria. Pois foi. E tinha tido automóveis, isto é muito, muito curioso dizer, onde as maçanetas dos automóveis eram revestidas a ouro. A senhora só comprava em Paris. Portanto, digamos, foi a estrela tal qual se usava. Muitas vezes referida nas melodias de sempre com os seus êxitos, mas que depois vai mesmo ao programa E o Resto São Cantigas. É um programa histórico. Histórico. Sim. Outro programa que no fundo liga com este. Não passa hoje. Não passa hoje, mas há mais há de haver o dia também de outros dias. Bom, Júlio, no fundo, por aqui se vê que foi possível que um programa influenciasse muito a vida cultural do país, sendo um programa de melodias. Eu falei, por exemplo, com o Paulo Alexandre, que me disse que também veio ao programa, não existem as gravações, e que se lembrava de ter vindo cantar uma canção que ele conhecia de pequenino, que tinha visto no teatro, porque as crianças podiam ir ao teatro nessa altura. Daí eu ter falado há bocadinho, este ciclo que se pode continuar. Há sempre coisas para se ouvir. Exatamente. Meu querido, muito obrigado por teres vindo. Este exercício Vais continuar o Forrobodó. Vou, isto vai ser um Forrobodó. Agora estamos de manhã e olha, vou para casa ver o resto. 1966, 9 anos de emissões de um programa, o que é histórico também em Portugal. A orquestra do maestro Alves Coelho Filho, o apresentador, o Jorge Alves. Dá-me licença. Olá, Florgela, senta-se. Não, sente-se, cabemos os dois. Sente-se numa pontinha que eu Então fico senta na aí, o que é que tu queres, filha? Está bem? Está bem, está bem. Eu gosto muito de estar aqui a ouvir as canções antigas. São tão giras, não são? Eu gosto muito. Eu também gosto muito. Muito bem. E olha, tens muita sorte, sabes Porquê? Vai agora cantar a seguir uma artista que tu muito bem conheces. Vai cantar Hermínia Silva. Eu gosto muito dela. Hermínia Silva. Ó, Sr. Alves, então agora é que eu fiquei à rasca. Olha, aqui estava distraído. Bem, vou então fazer o meu fado mal falado, que já não faço desde uma certa data, desde a data em que morreu o nosso Vilaré, que faz 4 anos, ou fez, de maneira que vou ter muito prazer em fazer o fado mal falado, pois todos os dias me pedem dali, da colar, não fiz. Faço hoje com muito prazer. Fado triste, fado negro das fieras, estás farto de ser cantado, gemidinho e chorado. Aqui há tempos deram-te mais uma volta, ouviu-se a voz do fadista Vilaré, falar-te em tom lencastrice me levar. Pois vou provar-te quinté, és bonito, mal falado.
Mãos de guitarra, calicidas, retrocedidas contra o si. Ai, mãos bizarras, mãos chaladas, bem caçadas, lacrimejadas, mãos moribundas, mãos devassas, montafundas, oito laças, onde enfim o fado entoa, ó pestarim, dá calma coroa. Eu vou contar uma história, a do Chico e a da Glória. Viviam numa trapeira, ele tocava guitarra e ela era cantadeira das que não tinham virtude, porque nem cantava o fado da senhora da saúde. Com a massa que ganhava eram felizes, sem brigas, porque a casa que habitava eram de rendas e mentiras. Como tinha poucos móveis, eram muito arrumados, cochichavam em segredinhos humoridos, dava a fama que este par de namorados até juntava os trapinhos debaixo da mesma cama. Pela janela da Glória entrava a lua e o fado saía a dar voltas pela rua. Mãos de guitarra, calicidas, retrocedidas contra os cílios. Ai, mãos abelhudas, cabeludas, façanhudas e tronchudas, mãos da fada, mãos disto e mãos daquilo e daquele outro. Ai, meus irmãos, confusão, eu já meto os pés pelas mãos. Um dia ao Chico não veio, santo Deus, aquilo fez um transtorno, à Glória por não vê-lo. Coitadinha teve a dor, mesmo aqui no cotovelo. Procurou como doida quando eu lhe perguntei o que tinha ao pé da tasca. A chinha da asca só respondeu: epá, eu cá estou à rasca. Mas disto ao fundo da rua há de ventas com o Chico, todo feito para o rico, tanto braço uma perua. Mas que ciúme, que drama, o resto já não tem história. A Glória foi-se à madama e o Chico foi-se à Glória. E o ciúme chegou como nunca, queimou o seu peito a sangrar. Foi um valente sarilho com o Chico a malhar, cada um nunca a acabar. Foi a madama e barca de Glória a puxar porque não sem dar. Foi um sarilho de truzo, uma coisa lirou, ai. Mas nisto a Glória não grita, teve um faniquito que pôde perder. Puxa a navalha, canalha, não há quem te valha, tu tens de morrer. Caramba, que cheiram mostras, polícias torcem bem agudos e chão. Das armas a chaladona e deitam-lhe a mão. Mãos carinhosas, generosas, que não conhecem rancor. São mãos que agarram, mãos que amultam, mãos que procedem sem dor, mãos que não sentem quando apertam, estão mesmo a alejar. Mãos que a deixam nódoas negras, mãos mimosas para afagar. O que salvou este amor foi a nave que berrou na figa da corrente. Amor que já deu e lavou, espetou, matou, tem futuro na frente. Foi lá para as 2h na esquadra ela fez as pazes com o Chico. Foi isto, vai para o mês de lunar já a Teresa. Ai, porque nasceu um pimpolho, um lindo zarulho, mais lindo que o trigo. Basta ao Chico olhar para ele para ver que ele é muito parecido consigo. E com o perdão depois, felizes os dois, lá vão lado a lado. Ora, aqui está o fato chungo e malfado.